E olha, a queda da internet, que já dura mais de 10 dias, né? Isso está deixando, obviamente, várias pessoas próximas, vários familiares, as pessoas que estão nessas localidades, sem simplesmente uma notícia, sem conseguir falar com essas pessoas, sem saber o que está acontecendo. E as pessoas que estão nesses locais, sem ter muitas informações também do que está acontecendo, porque hoje a gente tem a questão de informação via internet, teve uma TV estatal que parece que foi hackeada, tem o problema também com a telefonia móvel, o próprio diretor executivo da maior operadora da região lá do Irã foi retirado do cargo hoje, e o nosso entrevistado de agora, André Veras Guimarães, que é o embaixador do Brasil no Irã, também vai conversar com a gente por telefone, embaixador, porque está com dificuldade de falar com a gente pela internet. Embaixador, obrigada por conversar com a gente aqui no Tarde Band News, bem-vindo por aqui. Queria que o senhor começasse dizendo para a gente qual que é a situação nesse momento, a dificuldade de ter internet e como que vocês estão conseguindo se informar, inclusive por aí. Boa tarde, bem-vindo por aqui, embaixador. Boa tarde, Paula. Muito obrigado. Me desculpe não ter conseguido passar o vídeo, mas se eu tiver o vídeo vai congelar porque o sinal está muito fraco, né? Então, fazendo por áudio, a gente consegue fazer sem interrupção. A situação aqui já há alguns dias, eu posso dizer que está de muita normalidade, né? E eu digo isso porque as áreas em que eu frequento aqui, que é o norte da cidade, e mesmo no centro, próximo do bazar, eu não pude verificar essas imagens ou esses acontecimentos que estavam sendo mostrados na televisão, principalmente no mundo ocidental e também no Brasil. Professor, desculpe, embaixador, eu gostaria... Oi, a gente perdeu o seu sinal? Vamos ver. Ah, você está me ouvindo? Que ótimo. Não, que maravilha. Eu queria saber, embaixador, exatamente sobre essa questão dos protestos. Você falou aí que você não conseguiu ver muito, mas que agora a situação parece ser de normalidade. Ao que você diz que a razão por essa normalidade foi realmente a repressão e parece que vai ficar por isso mesmo, porque Donald Trump vinha ameaçando intervir, né? Porém, adotou um discurso mais moderado depois que países árabes pediram para ele fazer isso, bem como Israel também pediu para ele moderar um pouco o discurso e não atacar diretamente. Você está sentindo, então, que esses protestos vão ficar por isso mesmo ou você acredita que as tensões ainda estão ali? Olha, o que eu estava tentando explicar é que eu não vi essa intensidade dos protestos aqui. Eu não posso dizer sobre as outras áreas porque nós não temos informação. E eu também tenho um problema que eu também estou sem acesso à internet. Então, é muito difícil para seguir, não tenho acesso à internet. O nosso atendimento aqui tem sido feito pessoalmente. As pessoas vão à embaixada, não há qualquer dificuldade de locomoção, a cidade continua funcionando, está normal em termos de abertura de comércio. Isso tudo em Irã, repito, sempre estou me referindo a Teherã, né? Não posso dizer sobre as outras áreas, mas em Teherã a situação está tranquila do ponto de vista dos protestos, mas há uma apreensão por conta de possíveis ataques, né? Então a gente sai de uma situação de manifestações e deixou todos defensivos para a situação de apreensão sobre uma possibilidade de um conflito. Mas realmente o importante é que em nenhum momento pareceu aqui que havia perda de controle por parte do governo. Embaixador, E hoje eles mantêm, até hoje, o controle da situação. a gente consegue ter um pouquinho da noção da dificuldade que o senhor está tendo, e vocês todos, né, que estão na região de comunicação, porque além de, como o senhor falou, olha, se eu entrasse pela internet ia picotar muito, até mesmo uma ligação está picotando muito. Então, eu fico pensando, e aí queria também falar com o senhor sobre isso, porque a gente tem muitos brasileiros do lado de cá, querendo falar com familiares ou amigos do lado daí, e estão nessa dificuldade que a gente está agora, inclusive, de conversar com o senhor, embaixador. De alguma
forma o governo federal está ajudando essas pessoas? Existe algum tipo de auxílio? Onde é que elas podem ter algum tipo de informação? A gente sabe que o governo federal lamentou essas mortes, defende a soberania no país, mas como ajudar essas pessoas que estão aqui no Brasil, tentando se comunicar com seus familiares ou amigos que estão por aí com essa dificuldade tão grande, embaixador? Nós estamos tentando fazer uma ponte. A área consular do Itamaraty está recebendo esses pedidos, recebendo e-mails e telefonemas de pessoas que tentam buscar conhecidos e eles nos passam aqui por esse meio que eu tenho, por essa possibilidade de comunicação, e nós tentamos fazer essa ponte. É assim que tem sido feito, porque não há outra possibilidade. Embaixador, eu queria saber se existem brasileiros aí no Irã que estão buscando a embaixada para retornar ao Brasil ou realmente essa situação se acalmou e está tudo bem? Olha, nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram para que nós dessemos informação aos seus familiares. Não foram muitos, foram somente alguns, e essas pessoas nós transmitimos os contatos no Brasil e dissemos à família, por meio do Ministério das Relações Exteriores, que essa pessoa procurou a embaixada, disse que está bem, que não houve que não houve envolvimento em nenhum incidente, que essa pessoa está bem. Qual que, na sua visão, é a maior dificuldade nesse momento quando a gente fala de falta de acesso de informação, né? Como jornalista, eu começo pensando justamente nisso, porque a gente teve a questão de uma TV estatal sendo hackeada, tem a internet há 12 dias, né, não sendo liberada para quem por aí está. Isso diminui, é claro, os protestos, não tem como se fazer uma organização, enfim, mas também se deixa a população completamente às escuras, sem saber o que está acontecendo, se há algum tipo de informação. Quais seriam os bônus e os ônus disso que está acontecendo, dessa falta de internet, dessa falta de telefonia, dessa falta que a gente tem da TV, da informação chegando para essas pessoas? Qual que é o maior perigo na sua visão disso tudo? Olha, a dificuldade é essa que a gente está convivendo, né? De receber informação e de se comunicar com as pessoas. Mas o governo explica essa necessidade de ter cortado o acesso à internet por uma campanha que vinha no exterior e disseminando notícias falsas, disseminando de certa maneira, levando as pessoas a protestarem, de certa maneira encorajando, né, as pessoas que saíssem, e também essa questão de uma possibilidade de uma ajuda externa, isso também foi visto como uma maneira de encorajamento a protestos. E por isso que essa é a justificativa do governo iraniano. Não estou dizendo se concordo com ela, eu acho que eu vejo as dificuldades aqui para trabalhar, nós já manifestamos isso ao governo, mas a gente tem que respeitar o governo, né? Esse é um dos primeiros grandes mandamentos da diplomacia, que se deve respeitar o Estado que recebe, né? Existe alguma previsão para a volta das linhas telefônicas e da internet? O governo chegou a falar alguma coisa? Eles tinham dito que isso aconteceria no sábado passado e até agora não aconteceu. Nós estamos com uma expectativa que isso vai acontecer, mas não vai ser de uma maneira total. Isso demora um pouco e quando for abrindo, eles vão abrir de maneira mais lenta. Agora, embaixador, eu queria entender também como é que está a sua conversa com o governo brasileiro em relação às relações do Brasil com o Irã. A gente sabe que existe por parte do governo do Irã muitas críticas e muitas ameaças contra o presidente americano Donald Trump, dizendo que ele é o causador de todos esses protestos que vêm acontecendo por aí, de toda a situação que se encontra o Irã hoje. E a gente sabe que esse é o momento em que, depois de muitas discussões e trocas de farpas, presidentes americano e brasileiro estão, digamos assim, no momento mais apaziguador, de paz, conversando um pouco mais, né?
De que forma isso pode, na sua visão, alterar a relação novamente dos dois países? E fora tudo isso, embaixador, a gente tem o Irã como um destino das exportações agrícolas do Brasil, ou seja, a relação comercial de Brasil com o Irã é muito importante. Como é que vocês estão tratando nesse momento, com mais esses 20 dias ali de protestos? Como é que está essa relação? E qual que é a principal discussão quando o senhor fala sobre esses assuntos com o governo brasileiro? Olha, Paula, eu acho que tudo ainda é muito recente. Nós temos que o Irã já é um país extremamente sancionado, talvez seja o segundo país mais sancionado do mundo, e esses produtos que estão na pauta bilateral do comércio são produtos que estão autorizados pelas sanções das Nações Unidas. Ou seja, o Brasil está, quando ele alimentícios, ele está num waiver ou numa autorização que é dada pela própria sanção que o Conselho de Segurança votou e excluiu esses produtos. Mas nós temos que saber o que vai de fato acontecer, né? Porque a imposição dessa tarifa de 25% é uma tarifa unilateral que ela, assim como há pouco tempo atrás o presidente Trump também indicou tarifas e depois teve que readequá-las, eu acho que vai haver uma readequação dessas tarifas. Eu acredito que a conversa encaminhará para um bom termo, né? Eu acho que assim espero que seja, porque é um país já muito sancionado, é um país que sofre também pelas sanções, muita dificuldade econômica, e eu espero que à medida que o tempo passe, essas questões estejam mais claras e que essa imposição de tarifas não siga, né? É isso que a gente espera que isso possa acontecer. Mas isso é uma decisão também sobre a qual a gente não tem muito controle, porque isso é uma decisão do governo americano sobre a qual somente o governo americano pode decidir ir adiante ou não, né? Mas nós vamos, como fizemos no momento em que as tarifas foram impostas no Brasil, nós também procuramos discutir com os americanos, buscamos fazê-los, demovê-los dessa ideia, e eu acho que a gente foi bastante bem sucedido. Não há nenhuma conversa ainda sobre esse aspecto. A gente ainda espera para saber como vai evoluir o tema para poder ver qual é o melhor caminho a tomar. Só para encerrar, o senhor falou numa resposta aqui, a Adriana, né, que pelo menos 2 pessoas procuraram o senhor por aí para mandar informações para brasileiros aqui de que estavam bem. O contrário, brasileiros que estão aqui no país preocupados com familiares e amigos no Irã. Qual o primeiro passo? Eles devem se direcionar direto ao governo federal? Eles têm algum telefone para ligar? Como é que eles devem proceder, embaixador? Paula, o Itamaraty, como eu disse, divulgou informações, né, sobre a forma de nós trabalharmos. Nós oferecemos tanto o e-mail como um telefone do Ministério. Agora, a dificuldade que eu tenho aqui é de não poder fazer a comunicação, né? A gente tenta, nós estamos muitas vezes tentando, a ligação não completa, a ligação cai. Nos casos que nós recebemos, nós não conseguimos fazer contato. Alguns, os próprios interessados, depois receberam informação. Então, é tudo muito precário. Daqui do Irã para o Brasil, é mais fácil porque eu passo informação e o Itamaraty faz essa ponte, essa comunicação com a família e informa da situação do brasileiro. Mas quando é o contrário, do telefone, muitas vezes estão fora. Então, fica muito difícil poder, neste momento, sem comunicações e sem o sistema de telefonia, fazer o contato com qualquer família aqui que esteja no Irã. Mas a gente tem tentado fazer, mas é praticamente impossível.
A gente está vendo a dificuldade, né? A gente conseguiu escutá-lo ali, boa parte, mas realmente em muitos momentos ali picotava. E a gente está falando de ligação, né? Algo que nem a gente na nossa vida pessoal faz muito hoje em dia. Ou seja, a falta da internet de comunicação, ela realmente acaba afetando muito nessas situações. Embaixador, muito obrigada por ter conversado com a gente. Boa sorte por aí. A gente fica na expectativa para a internet ser restabelecida o quanto antes, até para que essas pessoas possam ter as informações necessárias, né? Até a próxima, embaixador. Muito obrigada. Obrigada, embaixador. Muito obrigado.